Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão por mais um estudo do livro hoje Pão Nosso. Estamos, né? Quase que eu falei Caminho, Verdade e Vida. Quase, sei lá, mais de 3 anos aí, quase falando, né? Agora não, estamos no Pão Nosso. Vamos hoje adentrar o capítulo 2. Nossa irmã Ana Cláudia vai nos guiar hoje aqui pelo estudo do capítulo 2. Então convido a nossa irmãzinha Ana para fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus por tudo que nós recebemos, pelo alimento, pelo lar, pela família, pelos amigos. Pedimos também, Senhor, sabedoria, paciência, compreensão, para que a gente possa ter um estudo aproveitoso. O Senhor possa estar nos abençoando, a casa de Emmanuel, nossos mentores espirituais estejam conosco, nos orientando, nos guardando. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela. Hoje nós vamos fazer o início do... Estamos no comecinho do livro, né? Pão Nosso. No nosso texto, no capítulo 2, o título é Pensa um Pouco. E vem o nosso texto que foi de João, capítulo 10, versículo 25, que diz: As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Eu vou ler um pedacinho desse capítulo de João, para eu poder explanar um pouquinho, tá? Esse versículo está no João 10, que é onde é a passagem de Jesus, o bom pastor. E ele está numa festa, né, em Jerusalém, e os judeus os interpelam, né, interrogam e perguntam. Rodearam, pois, os judeus, aqui no 24, né? Rodearam, pois, os judeus e os disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizê-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Tem uma outra passagem que diz aqui: Eu e meu Pai somos um. Os judeus pegaram então outras pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tendo-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, que fazes Deus a ti mesmo? Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. E ficou bem nítido, né, a significado da palavra testificar, que é dar testemunho, comprovar a veracidade, confirmar com base na fé. Deus deixa muito claro a sua condição diante da obra do Pai, né? Quando ele fala que Deus veio, Deus falou, né, nas escrituras dos judeus, está escrito que Deus disse que todos sois deuses, né, somos deuses,
Só que eles, quando Deus manda o de Cristo Salvador, eles não creem, né? A palavra. E aí, alguém quer falar? Depois a gente repassar. Eu queria completar o que você falou de Jesus, porque assim, na hora que eu fui também ler esse texto, né, que é um texto muito, muito bom para a gente, né, refletir, no meu Novo Testamento eu tenho do Haroldo Dutra Dias, que é uma versão assim melhor, vamos dizer assim, né, da tradução que ele fez diretamente dos textos gregos, né? Tem, assim, quando você leu, assim, tem muita coisa aqui que tem uma outra explicação até melhor para nós, Outra né? colocação. Uhum. Mas o que me chamou a atenção, nessa passagem que vai do 10:22, né, até o 10:42, onde está justamente esse versículo, o Haroldo ele coloca essa passagem como a identidade de Jesus. Tem esse título aqui nessa passagem do Novo Testamento. E ele começa dizendo que ele estava numa festa em Jerusalém. E aí eu fui buscar que festa era essa, né? Porque aí a curiosidade, né? Como você sabe, eu vou olhando esses textos, eu também não conheço, e é uma grande oportunidade que a casa me dá de estar aqui no estudo. E aí, essa festa é uma festa que Jesus estava ali no templo, era uma festa anual, e era uma festa de purificação do templo. Era muito parecida com a festa do tabernáculo, mas essa festa ela tinha um nome chamado de renovação e dedicação. Ela também era conhecida como Festa das Luzes. E essa festa ela começa no ano judaico, né, que seria mais ou menos em torno de 8 de dezembro. Nos dias atuais, eles já fazem essa festa junto com o nosso Natal, com o Natal cristão, né? Essa festa, eles têm um nome chamado Chanuká, que quer dizer é um candelabro de nove braços. Como é festa das luzes, eles acendem esse candelabro que tem 9 braços. Então, quer dizer assim, só para aumentar o nosso estudo. Quer dizer, era uma festa, Jesus era judeu, né? E ele estava nessa comemoração do templo. Então, foi dentro desse momento ali que eles rodearam Jesus e começaram a fazer todas essas perguntas. Mas eles estavam dentro de uma grande comemoração, que até hoje os judeus comemoram. Só diferencia hoje das datas. Antes era no dia 8 de dezembro e hoje é 25, né? De 24 para 25. Então, era só isso que eu queria comentar. Ótimo, obrigada, Júlia. Então, vamos lá. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos instintos terrestres que a se prende, nominalmente, executando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Aí eu coloquei minha colocação, né? As palavras vulgar, títulos convencionais e personalidade nos levam a pensar. Vulgar não no sentido pejorativo, mas no sentido comum, de rotineiro, e achar que títulos nos moldam o caráter, nos fazem melhor. Mostra o quanto ainda precisamos trabalhar os nossos instintos, espíritos imperfeitos ligados à matéria. Orgulhosos, nos valemos de títulos e de posição social. O ter prevalece mais que o ser, onde esquecemos que a relação de amor e amizade nos contagia a alma, fazendo a gente refletir sobre quem somos e qual o nosso propósito. Alguém quer colocar?
Ana, eu quero sim, porque eu vou trazer para a gente uma fala de Dr. Bezerra de Menezes. E é muito importante quando você fala aí desses títulos, né? Que esses títulos que muitas pessoas acreditam que são mais importantes, né? Ter essa condição, né? Desses títulos, às vezes até de personalidade por conta de, como o Arthur falava lá, dos brasões e tudo mais. E aí, doutor Bezerra de Menezes, ele traz uma comunicação lá em Uberaba, isso foi no ano de 1963, e veio através do Chico Xavier. É um pedacinho desse texto para a gente ver a importância, né, da gente não, quer dizer, da importância da gente não se enaltecer com o que a gente às vezes até tem, né? Porque não é ruim de eu ter nascido numa família importante, né? De eu ter alguns títulos, né? De estudo, nada disso é ruim. Agora, como é que eu vou trabalhar essas questões? Tô Bezerra diz assim: nada que lembre castas, discriminações, evidências individuais injustificáveis, privilégios, imunidades, prioridades. Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco, o mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido. E sempre, seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado. Como entre os que menos sofram, seja o maior aquele que se fizer o servidor de todos, conforme a observação do mentor divino. Então, o doutor Bezerra, ele firma aqui para a gente que se a gente tiver qualquer tipo de posição, né, melhor ou maior, que a gente possa ser o servidor de todos e que a gente possa amparar aquele que mais necessita e não nos exaltarmos com condições. No Livro dos Espíritos, na questão 917, a resposta dos Espíritos diz para a gente que o egoísmo baseia-se na importância da personalidade. Então, esse egoísmo, esse orgulho, né, que são realmente a maior chaga da humanidade, é porque a gente bota muito a nossa personalidade, nosso personalismo, personalismo na frente de tudo, porque eu me considero o melhor e o mais importante. E o doutor Bezerra nos chama a atenção para não ter essas castas, essas divisões, essas discriminações, e que a gente tenha que ser realmente o servidor como o mentor divino, que é o Mestre Jesus. Eu lembrei do filme, né? Nosso Lar, que até se popularizou bastante, né? Fora até da bolha espírita. Muita gente assistiu o Nosso Lar, então acho importante a gente comentar que naquela cena onde André Luiz chega ali nas câmeras de retificação, encontra acho que é Narcisa o nome dela, a chefe das enfermeiras, e aí ela começa a mostrar para ele que o trabalho ali, né, a limpeza, né, trabalho com os enfermos, e aí ele se coloca, não, mas esse é trabalho de enfermeira, né, eu sou médico. E aí ela exalta, e aí ela dá uma bufada assim, né, os títulos da terra, né, deixando bem claro o quanto não tem tanta importância assim os títulos da terra, e sim o uso que a gente faz desses títulos, né, como a Júlia já bem explicou. Se a gente realmente tiver a consciência de que todos esses títulos eles têm muito mais a nos acrescentar em responsabilidade do que em facilidades, né? em mais direitos. Pelo contrário, quanto mais a gente angaria títulos, mais deveres a gente tem, porque aumenta a nossa responsabilidade. Temos mais conhecimento, é mais poder. É mais poder para influenciar na vida dos outros, seja, né, no caso que a gente está tratando aqui da medicina, através da cura, do alívio das dores, dando ali
sabendo, né, receitar o tratamento e o medicamento correto. Então, isso tudo não vem para nós nessa encarnação como uma oportunidade de obter vantagens pelos títulos, e sim de obter mais e mais responsabilidade, porque sabemos que o nosso objetivo é a evolução. E como o Dr. Bezerra foi o maior exemplo disso, né? Tem uma frase dele também, né, que eu não vou lembrar das palavras exatas, mas de que o médico não tem direito nem de descansar, né? Que o médico não tem direito a fim de semana, férias, feriado. Então ele está exatamente demonstrando esse senso de responsabilidade que esses títulos terrenos nos dão. Então, se você hoje nasceu numa família rica, de posses, importante, que te faz ter acesso a mais poder, mais dinheiro, mais recursos, saiba que tudo isso lhe será cobrado. Que isso tudo é responsabilidade. Você não encarnou nessa posição à toa. Você com certeza reencarnou aí porque você vai ter que prestar conta de todo esse bem, de todo esse patrimônio, de todo esse recurso físico, material e intelectual que você está obtendo nessa encarnação, né? Então, que a gente possa ter essa noção de responsabilidade que realmente Dr. Bezerra foi talvez aí do nosso meio espírita e aqui do Brasil que mais nos deu esse exemplo prático dentro da profissão, né, médica que ele exerceu. Eu queria também fazer um comentário em cima do que você está falando, Vitor. Achei muito importante o que você disse, porque eu experimentei muito isso no meu trabalho, mas muito, principalmente quando eu comecei a mergulhar no conhecimento da doutrina espírita. É impressionante como isso agiu na maneira de cobrar sessões de terapia, não fazer da psicologia uma maneira de eu comprar coisas para mim, mas muito mais de eu ajudar o próximo, entendeu? De não ter essas ambições de fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, ser isso, ser aquilo. Me botou realmente num patamar assim, bem, bem simples, e eu me sinto muito bem com isso. Me sinto muito bem. No meu anonimato, nas coisas que eu faço pelas pessoas, que eu ajudo e que mantenho dentro de mim como um segredo, e onde eu não tenho a menor intenção de brilhar para isso, brilhar para aquilo, nada a ver. Não existe isso dentro de mim, e eu sou muito mais feliz por isso, porque essa briga pelo eu sei mais, eu cobro mais caro as minhas sessões, eu estudo mais, eu me formei não sei onde, isso tudo leva a um desgaste interno. E o que acontece? Eu percebo com o seu espírito, você envelhece o seu espírito. E ao passo que, quanto mais simples você se tornar, quanto mais ali, vivendo realmente o dia a dia, vou ajudar o próximo, vou atender pessoas. E agora, com a internet, né, eu posso ter acesso a pessoas super pobres, que moram em lugares assim, que não têm a menor noção de ter um psicólogo, que não existe isso, e você pode, então, no anonimato, fazer isso, ajudar, entende? Então, olha, é uma paz que me traz tudo isso, vocês não calculam a paz que isso me traz, porque você entrar na briga aí para o dinheiro, não sei que títulos para exibir, para ter. Eu acho que isso acaba com a pessoa, envelhece a gente por dentro, entendeu? Não traz alegria com a vida, com a simplicidade, com estar ali ajudando e acabou. E ninguém está sabendo o que você está fazendo, entendeu? É muito melhor, é muito mais tranquilo. E outra coisa que eu percebi também ao longo dessa trajetória, mas isso não é um mérito meu, é porque eu comecei a mergulhar no Espiritismo. Foi isso que me ajudou profundamente, entendeu? Você vai sentindo uma paz interior muito grande, vai se sentindo rico, sem ser. Você trabalha de graça, cobra pouco, entendeu?
mas aconteceu uma coisa muito interessante. Nunca me faltou para sobreviver. Nunca me faltou. Nunca, nunca, nunca. Entendeu? Aí é que tem a coisa que eu sempre pergunto, por quê? Não é? Por quê? Não é? Nunca me faltou. Para a sobrevivência, entendeu? Porque Deus é perfeito, A Glorô. gente, a gente ajudada. Mas eu não fiz isso com esta intenção. Entendam bem. Eu fui, entendeu? Me simplificando, me simplificando, me simplificando. Né? E é isso aí. Perfeito. Parágrafo aí. É que o João quer falar. O João quer falar também. Esse parágrafo, quando a Ana leu aí, eu lembrei logo do povo da Índia, né? Que lá tem... isso existe no mundo inteiro, né? Mas lá eu acho que é mais forte essa relação de castas, né? O submisso e vamos dizer assim, um dominador, né? Então lá é bem mais forte do que aqui fora, né? Aqui também existe, mas lá é aquela coisa severa. Aí quando eu li assim, que a Ana leu, eu estava lendo junto, eu lembrei logo, eu falei, isso aí é o pessoal da Índia. Lá as castas realmente fazem diferença na sociedade, né, João? Lá são vários, acho que são três, são quatro, acho que são 4 tipos de castas, e realmente as castas realmente elas são diferentes, e a mistura delas acontece muitos problemas, né? Então lá, assim, infelizmente ainda estão nessa, vamos dizer assim, estão nessa linha ainda assim de, né, dessa diferença, né, tanto social. Lá eles fazem realmente a diferença social dessas castas, infelizmente. Um dia vão mudar, um dia isso tudo muda, né? Eu só não sei até que ponto nós estamos muito melhores, né? Porque realmente lá eles têm isso de forma institucional, que com certeza é pior. Não tem como não dizer que não é pior. Mas nós, muitas vezes, aqui também é bem parecido. Aqui não, a gente não tem as castas assim oficializadas como lei, né? Por isso até que a gente pode dizer que já estamos um pouquinho melhor nesse sentido, de não normalizar ao ponto disso ser uma lei. Mas ainda vivemos em castas, né? Você vê as famílias importantes, quem é rico, dificilmente você tem uma mistura, né? Quando acontece, é muito raro. Geralmente você tem ali, e principalmente quando você fala assim dos mais poderosos mesmo. Porque às vezes a gente pensa que uma pessoa só porque tem um pouquinho mais de dinheiro já é grande coisa. Estou falando dos poderosos mesmo, daqueles que comandam, que estão na liderança. Você vê que são sempre os mesmos, são as mesmas famílias, desde que o meu bisavô, talvez desde de Portugal, né? Quando Portugal chegou no Brasil e começou a formar aqui o Brasil, você tem ali aquelas famílias, os grandes poderosos, que vão se perpetuando até hoje, né? E são essas famílias, né? São essas castas. E isso, como a Júlia falou, não necessariamente é ruim, dependendo do uso que você fizer quando você encarna nessa posição, né? Se você encarna nessa posição, mas você aproveita essa posição para melhorar, né? Para fazer o uso desse poder, dessa liderança que você tem, desse comando, para melhorar de alguma forma a vida de todos ali, né? Deixar a sociedade mais justa, isso pode ser bom, né? Pode ser bom. Então, mas é complicado. Aos poucos, com certeza, em algum momento, essas diferenças não vai, até porque somos todos filhos de Deus, né? Então, em algum momento não haverão mais fronteiras, incluindo as fronteiras da família, né? Porque a família não deixa de ser uma fronteira. O nome, né, que a gente se orgulha e aí sou da família tal, é uma fronteira que a gente coloca perante os nossos irmãos, quando na verdade somos todos irmãos, né? Então, em algum momento, nem mesmo a barreira da família, do nome, será mais necessária. Vamos continuar? Entretanto, na vida verdadeira,
Criatura alguma é conhecida por semelhante processo. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Aí eu busquei aqui, eu peguei uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 895, que diz assim: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos que ninguém se pode evocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Pode o homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. Aí eu botei aqui. Não adianta títulos de nobreza de família abastada. Cientes da imortalidade do espírito, temos consciência de cada reencarnação. Cada existência é oportunidade concedida pela generosidade de Deus para nossa depuração e aperfeiçoamento, onde adquirimos, pelo nosso livre-arbítrio, experiências diversas no sentir, pensar, agir e amar, visando o nosso melhoramento moral e evolução espiritual. Como reencarnacionista, tudo o que fazemos de bom ou ruim fica registrado no nosso perispírito, no nosso livro da vida. E é aí que devemos parar e refletir. E como diz o título, pensar um pouco. O que estamos fazendo de nossas vidas? Quais as obras de edificação? Qual semente estamos plantando? Quais riquezas estamos acumulando? Se tudo é para a gente refletir, né? Parar um pouco, pensar. O que nós realmente estamos fazendo para que nós consigamos nos modificar, né? Que antes de modificar qualquer um ou qualquer coisa, nós temos que modificar a nós mesmos. É isso. Aninha, eu vou contribuir com uma passagem de Leon Denis, no livro Depois da Morte, onde tem um título chamado O Objetivo da Vida. Essa é a segunda parte do Depois da Morte, capítulo 12. Porque, assim, quando a gente lê essa frase do Emmanuel, que cada espírito traz consigo a história viva dos seus próprios feitos, isso é de uma grande observação para nós espíritas, né? Principalmente, porque a gente traz vivo essas marcas em nós, né? Então, Leon Denis diz para nós que a vida atual é a consequência direta, inevitável de nossas vidas passadas, como nossa vida futura será o resultante de nossas ações presentes. Então, se eu quero uma vida futura melhor, né, uma nova reencarnação, numa condição melhorada, eu tenho que já me aprimorar nesta, né, tirando essas arestas, né, essas dificuldades que ainda se impõem desse homem velho, né? Então ele diz assim, ó, vindo animar um corpo novo, a alma traz com ela a cada renascimento a bagagem das suas qualidades e de seus defeitos, todos os bens e os males acumulados pela obra do passado. Assim, na sequência das nossas vidas, construímos com nossas próprias mãos nosso ser moral. Edificamos
nosso futuro, preparamos o meio onde devemos renascer, o lugar que devemos ocupar. Porque tudo isso que vai acontecer depois vai ser feito através das minhas próprias mãos, que ele diz ali, né? Por quê? Porque a gente vai edificar o nosso futuro preparando o lugar que eu vou reencarnar, as condições que eu vou ter, a família que eu vou reencarnar. Então, tudo isso, hoje, que eu faço, é o meu projeto de amanhã. Então, como você falou, o que estamos fazendo? O que já estamos realizando? O que nós já queremos para amanhã? Então, eu sei que a gente não vai sair daqui Chico Xavier, né? Mas o que eu puder já melhorar, né? Quando você leu essa questão do Livro dos Espíritos, que é a questão que eu mais gosto de ler, porque ali fala do interesse pessoal, porque o egoísta é porque ele vê primeiro ele. É tudo para mim. E isso é uma coisa que, quando você já tem um pouco disso, um pouco já distanciado, né? Não por ser melhor, mas porque já compreende que não é assim, isso já te habilita para você estar antenado, né? E eu acho que essa é a busca de todo cristão, independente de ser espírita. Mais alguém? Eu trouxe eu estou cortando uma imagem aqui para compartilhar. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aí. Do mundo a gente não leva nada de material, né? Vai ficar tudo aí. Quando chegar a nossa hora, a morte vai mandar, ó, deixa tudo aí na lixeira, porque desses bens você não vai levar nada. O que a gente realmente leva é exatamente o que a gente construiu de moral, de melhor, para nosso espírito e para o benefício dos outros, né? Esse é o patrimônio que a gente realmente vai levar. Como eu falei anteriormente, quanto mais a gente ampliar a nossa família para além das fronteiras da nossa família consanguínea, esse sim é o patrimônio que a gente leva para a próxima encarnação. Mais e mais irmãos, mais e mais espíritos nos amando, gostando da gente e vice-versa, né? Então, quanto mais essa família espiritual a gente consegue ampliar ela na encarnação, através do trabalho, da gratidão, do amor, do compartilhamento, esse é o patrimônio que a gente vai poder levar. O resto vai ficar tudo aí. Vai ter que deixar tudo antes de entrar na covinha ali, igual no desenho. Vamos botar aqui. Com o enunciado... Oi, Dorô. Eu não sei se a Dorô está querendo falar, porque eu tive que fechar seu microfone porque estava dando eco, mas você pode abrir, tá, Dorô? Se você quiser falar, é só abrir o microfone de novo. Podemos seguir, então? Desperativar, porque ele estava com algum problema aí. Não, mas eu estava falando exatamente o que você falou. Você captou de alguma forma, entendeu? A gente sabe que nós estamos na matéria por um tempo, mas nós não somos de verdade essa matéria, né? Então, ao longo do nosso trabalho, da nossa encarnação, é muito importante a gente ir fazendo um desapego, mas não é desapego assim, vou andar maltrapilho, não é isso que eu estou falando. Um desapego da necessidade material, da necessidade. Ai, quero isso. Ai, quero aquilo. Tudo ligado com matéria. Isso é muito importante a gente fazer devagarzinho, com calma, esses desapegos, exatamente para a gente poder caminhar cada vez mais feliz. Porque realmente a prisão à matéria traz muita infelicidade. Eu quero isto, eu quero aquilo. Nossa, né?
Aí não tem, ai meu Deus, não tenho, sabe? Traz um sofrimento essa. Então, a gente, aos pouquinhos, se libertando disso, se libertando, é muito importante para viver mais feliz e valorizar muito mais as coisas ligadas ao sentimento. Aquilo que você falou, Vitor, da família universal, que é uma. Não ficar só na família carnal, ou só naquela família que você aprendeu a conviver, mas ir estendendo dentro de você. E como você falou, muitas pessoas que a gente passa a gostar, muitas pessoas que passam a gostar da gente também. Meu Deus, isso é um tesouro, não é? Não era só isso. Vamos lá, Ani. Como enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com este dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se em imperecível beleza. Minha colocação é, não só a obra, né, no seu ponto assistencial, claro que a obra assistencial é importante, mas tudo que se relaciona à vontade do Pai, as palavras são de extrema importância, como quando Deus fala, faça a luz, e a luz se faz, ou Jesus fala, levanta-te e anda. Quando elevadas as palavras pelo mais puro sentimento de bondade e amor fraternal. Estamos verdadeiramente divulgando a obra de Deus, exemplificando. Muitas vezes basta uma única palavra para modificar toda uma vida. Podemos ver isso no CVV, como nossa palavra tem força, né? E como a Dorel também exemplificou aí do trabalho dela, né? Quantos trabalhos, quantas pessoas, né, são envolvidas nesse tipo de trabalho, ou mesmo uma palavra amiga, né? Um momento difícil que a pessoa esteja passando. Às vezes você passa por uma pessoa que você nem tem noção do que ela está vivendo, mas só de você olhar e cumprimentar, né? Ou às vezes parar e dar um pouquinho do seu ouvido para ela, como isso modifica a vida dela. Então, nós temos que fazer realmente da palavra, né? O que a gente está, né, levando assim a palavra? Será que nós estamos realmente levando a palavra de Deus verdadeiramente para cada, né? Para a nossa vida, para o nosso ambiente de trabalho? E é isso, essa colocação, gente. Mais alguém? Eu quero colocar, Ana, porque quando o Emmanuel coloca aqui que o verbo é um potencial recebido e é um recurso divino. Então, a gente sabe que tanto a gente pode ajudar, né, como você está falando, através de uma boa palavra, como a gente pode matar. Matar com. Não, Não, pode. não, você não Sim. querer fazer isso que você não tem jeito. Então, são recursos que, às vezes, quando a gente faz algumas colocações desse nível, já escutamos isso, a gente não sabe o que isso vai levar para esta alma que ouve, né? Então, A palavra tem força, né, Júlia? A palavra tem uma força tremenda, né? Nós sabemos disso, né? Temos consciência disso, né? Que nossa palavra tem muita força e tem muito impacto, né? No que a gente faz, no que a gente fala. e Tem a nossa impacto. palavra tem esse poder. Por que tem esse poder? Porque o universo todo está interligado. Então, o momento que eu jogo isso no universo, eu estou em sintonia com todas essas vibrações, porque está tudo interligado. Né? E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1,
é muito interessante a gente ler, né? Mas eu tirei duas frases desse texto. O Emmanuel diz que a emotividade plasma a ideia. Então, emotividade são as minhas emoções. Vai plasmar a minha ideia. E a ideia determina a minha atitude e a minha palavra comanda as minhas ações. Então, vamos lá. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra. A ideia determina a minha atitude e a minha palavra, que comanda as minhas ações. Então, o que a gente já traz, né, no pensamento, o que a gente já tem nessas ideias, a gente tem que trabalhar elas. A gente sabe que às vezes é muito difícil, em momentos que a gente às vezes está numa situação mais complicada, mas a gente sabe que o nosso verbo ele faz a hora que você fala, você joga, né, essa vibração e você não sabe como isso vai repercutir no outro, né? E as palavras ditas, elas não voltam, né? Elas fazem algum estrago. E eu coloquei aqui também que a palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Então, tanto o bem como o mal, ele vai vibrar com o que eu determinar. Então, e eu deixei aqui também mais uma frase para a gente pensar, que Jesus legou o evangelho ao mundo todo conversando. Então, Jesus levou uma palavra sadia. Ele não julgou, ele não apontou, ele não prejudicou com a palavra. E, às vezes, a gente tem que pensar, porque muitas das vezes nós nos colocamos como esses juízes. E eu digo nós porque eu me incluo dentro do que eu falo. Porque eu não posso chegar aqui falar como se eu tivesse isenta de tudo isso. Muito pelo contrário. Me arrependo de muitas palavras mal faladas, malditas. Porque você não sabe o que isso vai passar para o outro. Às vezes você não tem nem a intenção. Mas o jeito que você às vezes coloca, você prejudica. Então, que a gente veja ali como o verbo sendo um dom. E o que eu estou fazendo com esse dom? A palavra é importantíssima, né? Porque tudo bem, a gente sempre fala que o exemplo é mais importante, e realmente o exemplo ele é fundamental. Mas realmente a palavra talvez a gente até erre em dizer que o exemplo é mais importante, que na verdade os dois têm uma importância gigantesca desde que usados da maneira correta, né? Porque é através da palavra que a gente ensina, que a gente passa o conhecimento, que a gente transmite de uma geração para outra. Foi graças à palavra que nós estamos aqui hoje, que é a evolução do homem, né? Que chega à consciência. É através da palavra que desperta a consciência, porque o que é a consciência? A consciência nada mais é do que o pensamento articulado. É você, né, pensar em palavras. Pensar, porque os animais também pensam, os cachorros, eles pensam. Só que eles não pensam, articulado, igual a gente, né? Eles não falam, eles não têm um pensamento articulado igual a gente. Mas eles pensam, eles têm o cérebro deles, eles veem imagens, eles lembram das coisas que eles já visualizaram, só que eles não articulam. E o que é articular? É a palavra. A palavra que faz a gente questionar, a gente pensar em palavras. Então, a palavra é importantíssima. Talvez assim, ela é tão importante quanto o exemplo, porque realmente ela só surte os verdadeiros efeitos quando depois é exemplificada, né? Quando não é só da boca para fora. Então, realmente é muito importante. Os animais percebem coisas nossas e tomam atitudes. Claro. Né? Ontem eu estava vendo o filme Allan Kardec, né, que eu boto no Netflix, aí vejo alguns filmes espíritas, né, e Kardec fala logo no comecinho uma frase de René Descartes, né, que fala: duvido, logo tenho dúvida, logo penso, logo existo, né?
E é isso aí, né, Vitor? Você falou, né? Quer dizer, nosso pensamento, né, faz com que a gente exista, assim. Foi muito legal, assim. Quando eu li, eu lembrei logo dessa frase, né? Quando eu li no pensar, né? Nessa frase, pensar um pouco. Eu lembrei logo dessa frase que Kardec fala logo no comecinho do filme. Tenho dúvidas, logo penso, logo existo, né? Então, muito bom. Nossa diferença para os animais. A gente articula, a gente questiona os nossos sentimentos. Os animais não, mesmo aqueles que já estão mais próximos ali da humanidade, né? Os mamíferos, principalmente grandes primatas e até os cachorrinhos, os gatinhos, que são pets, assim, que a gente já vê uma humanidade muito grande neles, né? Algo muito próximo. Mas eles não, eles exatamente a diferença deles para nós é que eles sentem, mas eles não articulam, não questionam, não transformam isso em palavras. Eles não têm essa capacidade, que é a grande diferença para o ser humano, né? A evolução onde nós já chegamos. A gente sente, e aí, através da palavra, a gente verbaliza e a gente questiona, a gente articula sobre o que a gente sente, né? A gente questiona por que está sentindo. Aliás, é por isso que a gente dá emprego para a Doroteia. Porque aí, graças a isso, a gente, né? A gente passa a precisar de psicólogo, porque a gente questiona, a gente precisa disso, né? Porque os animais ainda não têm essa capacidade, mas eles vão, conforme vão chegando na fase hominal, vão adquirindo essa capacidade. Vamos lá. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o pão duro dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Eu coloquei Cristo, nosso governador planetário, espírito de mais alto grau de elevação, sem necessidade nenhuma de reencarnar aqui neste mundo de provas e expiações, mas com seu grande amor por nós, vem Ele próprio nos ensinar, com a exemplificação de cada atitude, gesto ou palavra, em toda a sua jornada de amor e esperança. Cristo não excluiu ninguém, sem preconceitos ou dogmas. Com toda a diversidade, Ele nos mostra que é possível, que somos capazes a enfrentar e vencer as barreiras do caminho. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Aninha, quero sim. Quando ele diz, né, Emmanuel diz que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar, né, com as dificuldades e esses impedimentos. Então, eu vou trazer que a maior demonstração de amor foi quando o Verbo se fez carne. Que o Verbo, lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, melhor dizendo, diz que Jesus era o Verbo, né? E isso está em João também, né? Que ele diz que o Verbo, né? Essa luz que era Jesus, que é Jesus, né? Então, a maior demonstração de amor já foi essa, porque esse Verbo virou carne, ou seja, ele encarnou no mundo que ele sabia das dificuldades que enfrentaria com relação a nós, né? E tem mais uma palavra que eu deixei aqui para a gente pensar junto. Pelo fruto reconhecemos a árvore. Essa árvore é o Evangelho com os ensinamentos de Deus, suas leis que são de amor, de sabedoria e de misericórdia. Tudo isso foi traduzido por Jesus.
Então, quando a gente pensa como é que ele podia estatuir regras, né, se ele não vivenciasse essas regras? Muito pelo contrário, né? Ele se fez homem, carne, para estar aqui, não só ditar, mas como o Vitor falou ainda há pouco, né? Não foi só pelas palavras, né? Ele também exemplificou, né, com seus ensinamentos. A palavra tem um poder, como ele também fez, né, que ele não deixou nada, ele mesmo escreveu, a gente sabe disso, mas ele fez isso nas ações, né? Muito. Só precisa entender que na realidade, a gente assim, a gente quando fala Jesus, né? Ele tinha uma hierarquia espiritual elevada, né? A gente sabe que ele foi enviado por Deus. A gente tem ele como modelo e como guia para que a gente possa, né, se espelhar nele. Mas nós estamos muito distantes de Jesus, né? E ele veio para isso, para que a gente possa entender que ele fez e nós também podemos chegar, né? Lógico que não na rapidez que às vezes, né, as pessoas acham que tudo é no passe de mágica, né? Então é isso. E a gente também não pode esquecer que ele é um diretor angélico do orbe, né? Ele tem toda essa missão sagrada, né? E é através dessa missão que ele tem essa responsabilidade conosco. Então, quando a gente vê tudo isso aí muito confuso, a gente sabe que está no leme, Jesus está nesse barco. Deixo aí para vocês agora. Perfeito, né? Jesus foi o exemplo máximo que a gente teve na prática, né? Se fez homem aqui, viveu na prática ao nosso lado, mostrando que é possível e dando o exemplo de que aquele que é o maior tem que ser o que mais serve, na verdade, né? Ele mostrou que quanto mais você é evoluído, quanto mais você é maior no mundo espiritual, mais você tem que servir quando está aqui na Terra encarnado. Porque, na verdade, o mais no espírito te dá o quê? Mais responsabilidade, mais habilidades, mais capacidades para fazer melhor aqui na Terra. Então, quanto maior você é lá, mais você precisa servir aqui. E isso é que vai mostrando a nossa evolução. Então, muitas vezes, quando a gente fica querendo viver uma vida para ganhar dinheiro, para ganhar fama, e aí, ao mesmo tempo, a gente está pensando o que com isso? Facilidade, né? Eu vou ter mais servos, mais pessoas para me servirem, eu não vou precisar, né, nem levantar para pegar um copo d'água. Geralmente esse é o pensamento, né? Eu só vou dar ordem, eu só vou passar. E não. Jesus veio dar o exemplo contrário. Ele, que era o maior de todos que estavam aqui na Terra em espírito, se colocou abaixo não abaixo como menor, mas abaixo como servidor, como sendo aquele que tem a capacidade de fazer muito mais por todos do que qualquer um seria capaz de fazer. E se colocou, né? Já que eu tenho essa capacidade, eu vou me colocar nessa posição. E é o que muitas vezes a gente não faz, né? Porque nós geralmente temos recursos materiais e intelectuais para fazer muito mais do que fazemos, e geralmente a gente acaba se utilizando desses recursos para a nossa comodidade, né? Vou pagar alguém para fazer isso para mim, vou ficar no ar-condicionado em vez de sair para ralar, e aí a gente vai usando desses recursos só para nosso proveito, desperdiçando tempo, desperdiçando dinheiro, desperdiçando oportunidade, que certamente nos será cobrado no mundo espiritual. Pode falar o próximo. O último parágrafo, né? Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco.
Exatamente. Muito bom. Essa frase aí disse tudo, né? Isso tudo, né? Essa Ela é, frase aí ela é perfeita, assim, resumiu deixa a realmente gente, tudo, né? É deixa a isso gente mesmo. assim, Pensa um pouco. extasiada, né? De tanta beleza. Aí eu coloquei aqui. O que esperar mais? Devemos fazer uma autoanálise, avaliar nossas condutas, nossos pensamentos, analisar esta existência. Todos nós podemos mudar. Todo dia é dia de transformação moral e intelectual. Tem uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito que diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Então, nós somos capazes, né? E também eu tirei daqui de um textozinho, um pedacinho do texto do livro Obras Póstumas, na primeira parte, na profissão de fé espírita raciocinada, que diz assim: há no homem um princípio inteligente, a que se chama alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Isto porque nós temos essa inteligência divina dentro de nós, né? E é isso, gente, que eu pude colocar para vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade. E se alguém mais quiser falar, eu agradeço. Eu quero sim. Essa pergunta do Emmanuel é para a gente pensar bastante. Pensa muito, Como muito, ele diz muito. aqui, pensa um pouco, a gente tem que pensar até mais um pouco, né? Porque quando ele diz, que mais desejas? Né? Porque, como o Vitor acabou de falar, né? Se a vida de facilidades no mundo, né? Quanto mais eu tenho, mais isso vai me favorecer para eu ter mais facilidade. Então, essas situações de evidência, né? Como ele fala aqui do mundo, se Jesus não tinha nenhuma pedra para recostar a cabeça, né? E aí eu coloquei aqui, ó, o Espiritismo nos ajuda no entendimento, que a gente não pode dizer assim, não, eu não sabia. Não, isso aí não, né, nem foi falado, eu não entendi muito bem. A gente nem isso a gente pode dar de desculpa, né? E Eu brinco assim, desculpa te interromper, mas eu brinco assim, nós espíritas, a gente tem que chegar lá, pegar nosso lugarzinho na lama, de boca calada e aceitar com resignação, porque foi o que você falou. A gente pode até ainda não conseguir ser o que a gente deveria ser, mas a gente já sabe, então, tipo assim, não tem desculpa, aceita que dói menos e fica quieto. É isso mesmo. Boa política, né? E também a gente também tem entendimento já dessas vicissitudes da vida. A gente tem, inclusive lá no Evangelho, né, muitas das vicissitudes são provocadas nessa existência, né, pelos nossos desmandos. Então, e a gente precisa dessa transformação moral. E a gente falou muito no outro estudo, do outro livro, desse mergulho, desse batismo, dessa transformação. Né? A gente precisa transformar nós mesmos. Né? E isso aí a gente só vai conseguir com o nosso próprio esforço e o nosso trabalho. Então, não é nada que eu possa comprar. Isso tem que ser lapidado. Né? Isso tem que ser feito por mim. E a gente tem uma rota, a gente tem uma meta, que é a felicidade. E Jesus disse isso para a gente também, né? Agora, para isso, há necessidade dessa evolução moral. A gente precisa sair daqui cada vez melhor. E a gente vai conseguir isso fazendo o quê? Qual é a receita? Caridade e amor ao semelhante. A receita é essa, e é difícil, porque a gente ainda não consegue. A gente ainda tem aquele egoísmo, a gente ainda tem os melindres, a gente ainda tem dificuldades que vão se apresentando, e a gente sabe que é simples, amor e caridade. Então, fica essa questão aí para a gente pensar, para a gente lembrar que Jesus veio, já ensinou,
veio o Espiritismo como o Consolador prometido, e a gente tem hoje uma grande oportunidade desses livros, que a gente possa fazer já, desde agora, a nossa melhoria moral. Ô, Júlia, Assim seja. a verdade acrescenta também. Entendeu? Eu não escutei nada. Também não entendi, não. Além da caridade e do amor, eu acrescentaria a humildade também. Sim, fundamental. É fundamental. É isso aí. É fundamental. Tudo, né? Eu penso assim. É a simplicidade, né? Simplicidade, a humildade. Não ficar, quero isso, quero aquilo. Não quero nada. Vou fazendo tudo que eu puder de bom e vamos embora. É isso. Vocês me lembraram da frase da palestra de segunda-feira que o Gerson fez, que é: ser feliz é simples, difícil é ser simples. Então, o ser simples é que é difícil, né? A gente complica as coisas. E aí eu deixo mais uma pergunta para vocês, né? Me inspirando nessa pergunta de Emmanuel. Se Jesus, que era o maior de todos, passou pelo que passou, então você aí que está na sua casa, vivendo uma vida que está muito mansa, todo fim de semana está tranquilo, viaja, sai para comer, se diverte, tem um trabalho muito tranquilo, se a sua vida está toda muito mansa, e se Jesus passou pelo que passou sendo o maior de todos, será que você está fazendo a coisa certa? Então fica a pergunta aí para cada um refletir. Bem, e já estamos com 1h01. Vamos embora. Então, quero agradecer a Ana por nos trazer o estudo de hoje, por nos guiar. Agradecer a presença de todos, que sem vocês não tem estudo. Graças a Deus, esse compartilhamento de ideias é que faz esse estudo existir. E vamos então, o estudo da semana que vem é com a nossa irmã Vera. Como ela não pôde estar presente hoje, aproveitamos para direcionar essa prece de cura para ela, que ela disse que está com dores, então que a gente possa direcionar essas vibrações durante a prece para a nossa irmã Vera. E vou pedir então a Dorô para fazer a nossa prece de encerramento. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, viemos agradecer essa oportunidade de estudo, agradecer de todo o coração tudo de bom que acrescenta a nossa vida e, principalmente, um estímulo para desenvolvermos cada vez mais a nossa vida interior e que ela é que vai realmente dirigindo cada vez mais os nossos passos. Agradecemos de todo o coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Uma boa noite para todos. Boa noite. Vitor, um beijinho da afilhados. Uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Vamos só antes, né? Não deixe de compartilhar com seus familiares. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e vamos fazer essa mensagem chegar o mais distante, né? O mais longo possível. Que Jesus abençoe a todos. Até a próxima, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite.